Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 7 e o versículo de número 21. Jesus, lindo Jesus, soberano Jesus, glorioso Jesus, Jesus, Jesus. Mateus 7, 21 diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foram edificados sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua queda ou a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não como os escribas, que sabiam tudo, mas não tinham autoridade, que estudavam sobre tudo, mas não tinham autoridade. A autoridade vem de autor, só o autor pode dar para você autoridade. Então eu quero usar essa palavra para a gente entrar aqui num assunto. Talvez, se eu fosse botar um tema nessa palavra, pega aí o pessoal da edição, povo da edição, se liga. Diz assim, eu diria assim: compaixão, a virtude social suprema. Porque você não vai fazer nada para Jesus sem compaixão. Você pode fazer por interesse próprio, você pode fazer porque você tem dinheiro para fazer, você pode até fazer porque você tem vontade, mas sem compaixão. A compaixão tem o poder de colocar lágrimas nas suas palavras e nas suas ações. Sem compaixão você não tem lágrimas naquilo que você está fazendo. E eu vou falar uma coisa para você: fazer alguma coisa para Deus sem lágrimas, sem gozo, irmãos, é como entrar no piloto automático. Funciona, mas não flui. E Deus nos chamou para fluir, não foi para funcionar. Deus nos chamou para ir dormir, acordar entusiasmado e dormir satisfeito. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. E talvez a pior sentença que você vai ouvir na sua vida, talvez você já deve ter ouvido algumas, mas a pior sentença que você vai ouvir na sua vida não é: você está demitido, não é eu quero divórcio, não é vai embora daqui. A pior sentença que você pode ouvir na sua vida é: eu não vos conheço. De um único Deus que criou você para Ele, e Ele dizer para você: eu não te conheço. Talvez não tenha dor maior do que essa, não tenha sentença maior do que essa.
E pior do que ouvir, eu não vos conheço, é ouvir, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Um Deus que criou você para Ele, para servir a Ele, para estar com Ele. Meu Deus, eu não posso imaginar isso. Essa palavra, ela entrou no meu coração, lá naquele hotel, lá em São Paulo, onde eu estava ministrando. Eu, o Charles e o Cristiano, estávamos lá. Aquela madrugada, aquela noite, essa palavra entrou dentro de mim. Luiz, a maior sentença que você pode ouvir na sua vida não é você está demitido, não é eu quero divórcio, não é sai daqui, vai-te embora, não é eu te odeio, é dizer eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Amém? Então, mas como é que eu faço, pastor? Como é que eu acho as coisas certas para servir a Deus? Como é que eu acho as palavras certas? Porque eu tenho lidado com muita gente que tem me dito, eu quero ser leal com Deus. Eu quero, pastor, como é que faz? Se você não começar a ser leal nas pequenas coisas, nas pequenas atitudes, se você começar a negociar, criar algumas concessões, você está perdido, meu irmão. Você hoje vai criando concessões, a gente vai criando concessões tipo, se não der tempo de tomar banho eu não vou. Se não der tempo de jantar eu não vou. Se não der tempo disso eu não vou. Hoje meu time joga, eu não vou. Hoje, meu irmão, eu vou te falar, pequenas concessões, sutilmente, vai tirando você do propósito de Deus. Amém? E eu fico perguntando para Deus, essa é a minha oração. Senhor, quais são as palavras que eu devo falar para você? E Ele sempre diz, não se preocupe de procurar palavras certas. Quais são as palavras que eu tenho que dizer às pessoas? Não se preocupe de procurar palavras certas para dizer às pessoas. Apenas se garanta que as que estão sendo ditas sejam sinceras e leais e reais. Você não precisa procurar uma palavra certa. Quem fala sempre a verdade não precisa lembrar do que disse. Quem ensina a verdade não precisa lembrar o que disse. Não se preocupe se as palavras estão certas. Procure saber se as que estão sendo ditas são verdadeiras, são leais. E essa é a compaixão, é a virtude suprema. A compaixão te ensinará, irmãos, a separar o pecador do pecado. Abominando sempre o pecado, mas sempre amando o pecador. E se a compaixão vive em você, certamente você vai conseguir separar o pecado do pecador. E se eu estou vendo primeiro a sua prática imoral, antes de ouvir o seu grito de socorro, significa que eu não tenho compaixão. Porque a compaixão, ela sempre consegue enxergar na pessoa primeiro o grito de socorro. Mesmo que a pessoa não peça, você olha e vê dentro da pessoa um grito de socorro. Antes de você acusá-la das suas práticas imorais, das suas práticas abusivas, ou das suas práticas corruptas, está tudo no mesmo pacote. Mas uma pessoa que tem compaixão, ela consegue enxergar na pessoa, não pena. Porque quem tem pena de você se sente maior que você. Mas quem tem compaixão de você, sente a sua dor, traz a dor de você para dentro de si. Ter pena não é ter compaixão. Ter dó não é ter compaixão. Por isso que Jesus, por muitas vezes na Bíblia, você vai ver Jesus tendo íntima compaixão. Ele não tinha pena das pessoas. Não é pena que você precisa ter, porque quem tem pena se sente maior do que aquele que ele está sentindo pena. Ele tinha compaixão, ou seja, ele trazia a dor do outro para a sua vida. E de alguma forma ele amava aquela pessoa, apesar da sua dor, da sua indiferença, da sua falta de amor, do seu vício, do seu pecado. Ele amava aquela pessoa. E olhar para uma pessoa e não ver compaixão, irmãos. E se eu olhar para você primeiro e ver primeiro o pecado, antes de ouvir o seu grito de socorro, eu posso te condenar antes de te ajudar. E a Bíblia é clara, porque Jesus profetizou isso, não é palavra de Luiz Hermínio, é palavra de Jesus. Mateus 24. Oh, meu Deus. Jesus.
Eu não sei, mas eu acredito que Deus está quebrantando o nosso coração, para a gente poder entrar em alguns lugares, para tirar todo o estender de dedo do nosso meio, porque você só pode curar aquilo que você ama, você só pode ajudar aquilo que você ama, você só consegue servir aquilo que você ama. E se você ama vidas, você vai conseguir estender a sua mão por vidas. A minha oração não é pedir, Deus me dá isso, me dá aquilo. Não, cria em mim o teu coração, cria em mim o teu espírito, me dá esse espírito. Mateus 24:12 diz que se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. A Bíblia diz que a iniquidade vai se multiplicar e o amor de quase todos vai esfriar. Agora vamos pensar o contrário disso. Se nós pensarmos ao contrário e por se multiplicar o amor, a iniquidade de quase todos esfriará. E se a gente mudasse isso, o vocabulário, o diálogo, se a gente mudasse a sentença e dissesse, e por se multiplicar o amor, a iniquidade de quase todos se acabará. Hein? E se a gente multiplicasse o amor, em vez de esperar que a iniquidade se multiplique? Alguém está me entendendo aqui? Eu sei que está. Seu coração está queimando, eu sei que está. Ah, meu Deus, eu sei que está. Da misericórdia brota o amor. E o amor é o fim natural da impiedade. O amor é o fim natural da impiedade. Da misericórdia brota o amor. E do amor brota a instrução. Todo mundo que ama quer ensinar o outro a ser melhor. Quem ama quer ensinar o outro a melhorar. Esse foi o fato vital que levou Jesus a ter compaixão da multidão. E Cristo teve compaixão da multidão e explicou por que ele tinha compaixão. Ele disse, porque eles eram ovelhas que não tinham pastores. Ele estava dizendo, porque ninguém se importa com eles, ninguém conduz eles, ninguém guia eles, ninguém ajuda eles. Por isso que ele teve íntima compaixão, a Bíblia diz. E Jesus, olhando para a multidão, teve íntima compaixão, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. O fato da vida daquelas pessoas serem seduzidas ao erro foi a falta de orientação de alguém que sabia mais. E eu vou te falar sem te condenar. Se você sabe alguma coisa de Deus, em vez de você condenar quem está fazendo errado, você deveria ter a responsabilidade de levar Jesus para a mesa. Mas como vamos fazer isso sem compaixão, sem quebrantamento? Por isso eu e você precisamos ser quebrantados por Cristo. Aleluia! Eu e você precisamos ser quebrantados. Amém? Agora eu chego à conclusão. Que conclusão? Que Gamaliel estava certo. Há 2000 anos atrás, Gamaliel viu. Ele viu que começou um movimento ali com o homem. Ele disse, gente, quando começou esse movimento, vocês mataram o cara, os seguidores dele se espalharam. Aí teve outro movimento lá, eles mataram o cara, o seguidor dele se espalharam. Como esse Jesus é diferente, vocês mataram o cara, os seguidores dele aumentaram. Os seguidores dele aumentaram. Amém? Gamaliel estava certo, porque ele viu compaixão nos seguidores de Jesus. Ele viu que eles não estavam seguindo só um homem. Amém? Eles não estavam seguindo só um homem. Eles estavam seguindo algo divino, algo celestial, algo poderoso. Amém? A pura humildade cristã, ela não fica apontando o pecado dos outros, irmãos. A pura humildade cristã, no máximo, quando ela fala do pecado dos outros, ela fala a respeito dele com tristeza e compaixão. Quem tem compaixão, quando fala do pecado de alguém, sofre. Eu vou repetir. Quem tem compaixão, quando fala do pecado de alguém, sofre. Chora a dor do outro.
não se sente melhor porque o outro não consegue ficar firme, ser fiel. Você consegue, você é bom pra caramba, mano. Você venceu o álcool, venceu as drogas. Você não agride mais a sua esposa. Você é o cara, mano. Tira uma foto comigo depois. Não, Jesus não precisa bater em alguém, diminuir alguém para levantar você. Se você tem compaixão, quando você fala do pecado alheio, você fala com dor. Você não esconde o seu pecado no pecado dos outros. Compaixão é isso, meu irmão. Milagres que não são movidos por compaixão serão movidos por ambição de poder, serão movidos para encher cadeiras, e esse não é o nosso objetivo. Aleluia. Uma igreja que não está disposta a gerar um ambiente de compaixão, ela não desfrutará de um avivamento. E se ela não tem avivamento, ela não deveria receber novos membros. Ei, eu vou repetir, Brasil, olha para mim. Uma igreja que não está disposta a gerar um ambiente de compaixão, ela não deveria receber novos membros. Não há outra maneira da igreja ser santificada, se não for através de um avivamento. Então para que eu vou receber novos membros se eu não quero produzir, ou melhor, não quero gerar um ambiente de avivamento? Porque só um avivamento pode transformar uma família. O poder de Deus meu irmão, o poder de Deus é agora. O poder de Deus é para transformação, é para a vida. Mas eu e você só podemos esperar um avivamento se nós tivermos um espírito de compaixão. Quando falar do mal dos outros, falar do pecado dos outros, falar da dificuldade dos outros, a gente sentir a dor dele. Então o espírito de compaixão, uma vida de oração, lágrimas pelos pecados dos outros e uma paixão pelos perdidos é que vai mudar você e a mim. Eu quero ser melhor. Eu estava lá em São Paulo agora, eu olhei para aquela multidão na minha frente. Eu disse: Deus, o que eu vou falar para eles? Ele disse: tenha compaixão. Apenas chore e apenas estende a mão por amor. E se coloque na dor de cada um. Irmão, quem está buscando o avivamento, Paulo diz em Gálatas 4,19, ele diz: eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo está dizendo, e ele não fala só eu sinto dores de parto, ele diz: eu sinto dores de parto de novo, porque de novo sinto dores de parto. Quantas mães já sentiram dor de parto aqui? Ele está dizendo de novo, pelo mesmo filho. Você sentiu por aquele filho, pronto, ele nasceu, deu. Só pelo outro você ia sentir. Paulo está dizendo, por quem de novo sinto dores de parto, ele está dizendo, eu sinto de novo, tudo de novo. Eu tenho o mesmo amor por vocês. Eu estou a fim de gerar vocês de novo. Isso é compaixão, querido. Quando não há desistência, quando não há desculpas. Não, quando não há desistência. Agora, como é que eu adquiro compaixão? Depois de superar sofrimento. Depois que você supera um sofrimento, ou você fica duro ou maduro. Você enrijece e não quer mais, não acredita em mais ninguém, já sofreu ali. É muito provável que uma pessoa que sofreu no casamento não acredite mais em casamento. É muito provável que uma pessoa que já foi ferida, magoada, abusada, ela tem dificuldade de entrar naquilo que é novo. Por quê? Porque ela não acredita mais. Uma pessoa que foi ferida numa igreja, ela não acredita mais em igreja nenhuma. Uma pessoa que foi ofendida por um pastor, ela já não acredita mais em um pastor. Foi despedida por um patrão, ela já não acredita mais que trabalhar para os outros seria interessante. Por quê? Porque ela superou o sofrimento? Não, ela não superou o sofrimento. Ela usa o sofrimento como um exemplo negativo. Não, depois de você superar o sofrimento, seu coração estará cheio de compaixão. Seu coração estará quebrantado. Seu nível de perdão aumentará. E você nunca mais vai ser comido pela culpa e pela dor.
Por quê? Porque você superou o sentimento, o ressentimento, o sofrimento, o desprezo. Alguém aqui já superou alguma coisa assim? Amém? Então eu quero dizer para você, se você continuou, enxugue as lágrimas e vai ajudar alguém a recuperar o seu lugar também. Você vai sair desse lugar de dor. Amém? Amém, irmãos? Eu me lembro quando eu saí das drogas. Eu me lembro quando eu falei do pastor Vilmar hoje. O Vilmar se converteu primeiro que eu lá. Ele estava todo dia lá em casa, camisinha fechadinha até aqui, todo arrumadinho. Parecia o bolinho, o noivinho do bolo. Todo arrumadinho. Não, você tem que ir para a igreja. Eu tive que mudar de rua, irmão. Mudei de bairro. O Vilmar não me deixava em paz. Porque a gente é assim, quando eu saí das drogas, eu queria pegar todo mundo na rua e queria salvar também. Queria salvar todo mundo. Por quê? Porque eu fui salvo ali. Aquilo pegou a minha vida, aquilo me salvou. Cara, se foi bom para mim, tem que ser bom através de mim. Amém, irmãos? Por isso eu preciso nascer de novo. Porque Deus está fazendo um novo céu e uma nova terra. E nós vamos precisar de uma nova humanidade para entrar nesse novo céu e nessa nova terra. E por isso eu e você precisamos nascer de novo para viver novo céu e nova terra. Não fuja do sofrimento. Não fuja, não. Ele está preparando seus músculos espirituais. Vai te dar compaixão. Você vai ficar choroso, quebrantado, humilde, simples. Aleluia. Mas aqueles que ouvem a minha palavra e não colocam em prática, está construindo uma casa sobre areia. Vem para a igreja, dizima, oferta, come lanche no final do culto, está tudo certo, sua vida é uma bênção. Mas não tem sentimento de Deus, sabe? Não tem sentimento de Deus. Você está sempre buscando por você. Você está sempre, vou lá na igreja que eu preciso tomar um passe. Vou lá na igreja, o pastor orar por mim, liberar uma palavra. Tem gente que para na minha frente aqui, pastor, assina um livro, assino, tira uma foto, tiro, ora por mim, oro, libera uma palavra, o que é que você quer mais? Barba, cabelo, bigode. Por quê? Porque só busca para ele. Irmão, essa pessoa é infeliz, porque ela só pensa nela. Ela pensa que o culto é só para ela, não. Deus quer gerar em você dor, sofrimento. Para quê, irmão? Porque Ele faz a ferida, mas Ele mesmo sara. Para levantar você com poder, com quebrantamento. Essa cidade precisa de alguém que chore por ela. Essa nação precisa de alguém que chore por ela. Os viciados e traficantes precisam de alguém que chore por eles. Não, mas eles vendem drogas. Ei, alguém está disposto a chorar por eles? Mas eu profetizo, em teu nome eu curei, em teu nome eu reverendo. Se você não tinha o meu sentimento, você só fez isso para ter uma igreja grande, para ser famoso. Você só fez isso para encher cadeira. Eu não te chamei para encher cadeira, eu te chamei para transformar gerações. Ah, meu Deus, eu te chamei para dar comida para a gente, para abençoar pessoas, para estender a mão. Pastor, mas que luta. Pastor, eu não tenho nem para mim. Pega o que você acha que não tem nem para ti e reparte para ver o que acontece. Pega o que você acha que não tem nem para ti e reparte. Pega aquela montura de roupa guardada, não sei para quê, e dá para alguém para você ver o que acontece. Abre espaço para Deus poder te abençoar. Dá espaço para Deus poder. Pega aquele dinheiro guardado, não sei para quê. Não sei para quê. Solta um pouco, reparte um pouco. Sabe, o seu sofrimento não é pelo básico, é pelo supérfluo. Porque o básico não falta nunca, irmão. Eu fui moço e agora estou envelhecendo, e nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. A gente sofre pelo supérfluo, que a gente não consegue trocar de carro, trocar de apartamento, não consegue ir para Disney, a gente não consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo, então a gente sofre.
A filipina só quer comer. Você nunca viu alguém morrer de fome? Eu já vi. Eu não vou dizer um privilégio, mas eu já tive a oportunidade de ver pessoas passando fome na África. Eu já vi pessoas morrendo. Eu já fui em campos de concentração de AIDS. Em Quilemane, não, como é que é o nome daquele lugar? Esqueci o nome, em Moçambique. Mais de 10 mil pessoas, eles vivem num campo de concentração só, todos que estão ali têm AIDS. E não tem remédio para curá-los. Hoje já deve ter, porque isso faz uns 10 anos. Eu fui, e toda casa que tinha AIDS tinha marca. E aí, quem tem AIDS lá, naquele campo de concentração, em Maratane, obrigado Espírito Santo, você é lindo, lindão. Maratane. E aí o pastor me disse: quem tem AIDS aqui, pastor, a ONU dá 5 quilos de farinha de milho e 2 latas de azeite por mês. Eu digo, ele disse, e tem gente que não tem o que comer, eles pegam AIDS de propósito, para ter o que comer. Eu disse, não, o senhor está brincando. Ele disse, não, estou a falar a verdade, pastor. Eu tinha alguns dólares, eu peguei assim 300 ou 400 dólares, estava eu, o Júnior, o Felipe Vilela. Eu peguei assim 300 dólares e dei para o pastor e disse assim, eu queria dar essa oferta para o senhor. Ele disse, não, me dê lá na igreja. Eu quero que os irmãos vejam você me dá na frente deles. Ele disse, nós estamos orando há 2 anos para vir alguém aqui dar uma oferta. Eu disse, eu não sou crente não, cara. Eu não sou crente não. Eu só estava juntando dinheiro para comprar um tênis de R$1.800. Cara, não fala para mim de avivamento. Se você tem dinheiro para comprar um tênis de R$1.800 e você não tem coragem de alimentar alguém, não fale para mim de avivamento. Você não entendeu ainda. Não importa, você pode ter o tênis depois de você ter alimentado alguém. Vamos falar de avivamento. Então ninguém consegue viver com paixão enquanto não superar sofrimento. Está sofrendo naquilo que você está fazendo? Essa é a lição de casa de Deus. Essa é a pedagogia de Deus. É a forma que Deus cria os seus. Está sofrendo onde você está? Esse é o lugar que Deus te colocou. Para quê? Para criar em você músculos espirituais, para te dar a capacidade de persistir com esperança, para te dar a capacidade de avançar esperançoso, glorioso. Amém? Mas você está esperando o quê? Você está esperando que o Espírito Santo convença do pecado. Eu sei que você está, eu também espero. Ele habita em você e Ele vai fazer isso. Mas é a sua compaixão que leva as pessoas à convicção do seu pecado genuíno, ao genuíno arrependimento. O Espírito Santo convence, mas é a sua compaixão que gera na pessoa a convicção de buscar o genuíno arrependimento. Então se preparem. Jesus era tomado de íntima compaixão. O que é ser tomado de íntima compaixão? É ser tomado por dentro. É ser tomado por dentro. Amém? Amém. Depois você lê Marcos 9, 35 a 38. Jesus era tomado de íntima compaixão. Ser tomado de íntima compaixão é ser tomado por dentro. E 6 vezes na Bíblia Jesus foi tomado de íntima compaixão. E cada vez que isso acontecia era um milagre na certa. Então eu oro para que volte a compaixão para a igreja, para que os milagres voltem. A gente diz assim, não tem mais milagre porque não tem mais poder. Não, é porque não tem mais compaixão. O poder de Deus se move em corações compadecidos, em corações misericordiosos, em corações que têm compaixão.
Diga comigo, responsabilidade coletiva. Diga comigo, compaixão plural. Diga comigo, misericórdia corporativa. Chegou a hora de a gente gerar isso nas pessoas. Não adianta eu ter compaixão e você não. Não adianta você ter compaixão e o Julinho não. Não adianta o Julinho ter compaixão e o Cris não. Isso é algo coletivo, tem que ser derramado no corpo. Pode começar com um, mas não pode parar em um. Por isso que todos aqueles que estão num ambiente de compaixão, mas têm as suas ambições pessoais, dificilmente eles conseguem permanecer num ambiente de compaixão. Porque o ambiente de compaixão, ele é coletivo. Tem que ser coletivo. Então, se você tem compaixão, gere isso no ambiente que você está. Gere isso na igreja que você está. Eu sei que todo mundo precisa melhorar de vida, precisa dar estudo para os seus filhos, dar educação para a sua geração, morar numa boa casa, ter um bom carro, mas o lugar de buscar isso não é na igreja. Então o que é que eu vou fazer na igreja? Eu vou para Deus me quebrar, para Deus me matar, para mim entender que são valores na vida. O carro vai vir, a casa vai vir, talvez mais do que você precisa, vai bater na sua porta. Talvez você vai dizer assim, eu nem preciso de tudo isso. Mas o lugar que você precisa buscar essa riqueza não é na igreja. Por isso que eu nunca vou dizer para você, quem veio buscar a sua vitória? Eu nunca vou dizer para você, quem veio buscar a sua bênção? Não, porque eu não estou interessado em te dar bênção. Eu estou interessado em te causar uma crise. O meu interesse é que você não consiga dormir hoje. Que as crianças com fome do planeta gritem dentro de você. Que amanhã, quando botar aquela comida na sua frente, você vai dizer, só tem essa porcaria? Sabe o que é compaixão, cara? Eu nunca vou dizer para você, quem veio buscar a sua bênção, porque eu não estou interessado em te dar bênção. O meu interesse é tirar você daí. Sabe, desse lugar individualista, ambicioso. Desse lugar, sabe, de ostentações. Esse não é o nosso lugar, amado. Mas Deus está me dando dinheiro, então se preocupe. Se Deus está te dando dinheiro, se preocupe. É, pastor? É. Porque logo, logo Ele vai pedir de volta. Eu estou falando sério. Se você está enriquecendo, não precisa levantar a mão, mas tem alguns aqui que estão enriquecendo. Dá para ver pelo topete. Está rindo à toa. Tem cara de rico. E você fica, Deus está me prosperando, cara. Você devia se preocupar. Aí você devia ir para a igreja fazer campanha. Para saber por que Deus está te dando dinheiro. Se é dinheiro lícito, você deveria se preocupar com Deus. Se é dinheiro ilícito, você deveria se preocupar com a polícia. Se é dinheiro lícito, você está trabalhando, está ganhando, está fazendo bons negócios, Deus está te dando ideias, se preocupem. Por quê? Porque Deus só tem um motivo para te dar dinheiro. Para você ser provisão para quem não tem. Para você ser uma voz para quem não tem. Não para você pisar nos outros e bancar de bacana. Amém? Não tem coisa que me chateia mais do que soberba, irmão. Deixa eu te falar, se Deus está te deixando famoso, se preocupe. Se Deus está te, sabe, você saiu de Alphaville e foi para Alphaville, vigia. Deus está te dando riqueza, está te dando sabedoria. Às vezes tem umas coisas que eu leio na Bíblia e digo, meu Deus. Depois eu me preocupo, eu vou orar. Diante de Deus eu falo isso e diante de vocês eu digo, Deus, por que o Senhor está me dizendo essas coisas? O que eu vou fazer com elas? Por que o Senhor está dando dinheiro para mim? Por que o Senhor está me deixando conhecido? Não é só para tirar foto no final do culto não, irmão. Isso é muito pobre. E eu só tiro porque vocês vieram de longe. E nem sei para que vocês querem essas fotos.
Mas se Deus está me deixando conhecido, não é para tirar foto no final do culto, querido. Tem algum propósito e eu estou preocupado com isso. E eu falo isso diante de Deus. Eu estou preocupado porque que o Senhor está me deixando conhecido. Eu só queria ter uma igreja que fazia a tarde da bênção, a tarde do milagre, curar umas diarreias, umas dor de cabeça. Eu só queria estar aqui, então programinha de rádio na 95 ponto alguma coisa, 98.3. Eu só queria fazer o meu programa de rádio. Tá aqui, vim domingo para a igreja, na volta passar ali no bambuzal, comer um x-salada. Era só o que eu pensava da vida, cara. Se Deus está me deixando conhecido, tem um propósito. Se Deus está soprando o nome dessa casa pelo Brasil, eu não... Ei. Tem um propósito. Eu estive numa rádio essa semana em São Paulo. Numa rádio famosíssima, ela toca em todo o estado de São Paulo. Milhões de pessoas. Com um amigo César Cavalcante, que faz um programa incrível. Ele pegou: Luiz, como é que é viver esse momento? Eu comecei a chorar ao vivo, na rádio. Eu disse: eu estou preocupado, porque eu sei que o sarrafo vai aumentar. Eu sei que Deus vai me pedir mais oração. Ele vai me pedir mais jejum. Eu sei que eu vou passar menos tempo com a minha família. Eu sei que eu vou ter que ir mais longe. Eu sei que eu vou ter que me abster de talvez aniversários, casamentos, festas. Eu comecei a chorar porque eu sei que isso vai acontecer. Você precisa entender por que Deus te chamou. Responsabilidade coletiva, compaixão plural e misericórdia corporativa. Não adianta só um ter. Todos nós precisamos dela. E se Deus te deu um coração e você é dono de uma empresa, vai para dentro da sua empresa e despeje o seu coração lá. Se Deus te deu um trabalho, eu sou professor da escola, despeje amor sobre aqueles alunos. Deus te deu um comércio, todo mundo que chegar naquele balcão, aí despeja amor sobre eles. Tinha um ditado que passava na televisão que dizia assim: fazer o bem sem olhar a quem. Aleluia. Compaixão vai gerar autoridade. Porque nem sempre que Deus te dá uma palavra, Ele te dá autoridade para entregar essa palavra. Às vezes eu fico assustado quando pessoas dizem assim: pastor, tem uma palavra para te entregar. E Deus estava me perturbando. Deus não perturba ninguém, irmão. Deus estava me perturbando para te entregar essa palavra. Não. A única coisa que te autoriza a entregar uma palavra que Deus te deu é autoridade, não é perturbação. Então, se Deus te dá autoridade, entregue. Se Ele não te dá, não entregue. Nem sempre que Deus te dá uma palavra, Ele te dá autoridade para entregar a palavra. Agora, só tem autoridade para entregar a palavra se tiver a mesma compaixão do Senhor pela pessoa e pela nação para quem você está entregando a palavra. Senão não adianta, fica quieto. Seu silêncio é melhor. Por isso, primeiro levante um altar de adoração. Enquanto não tens compaixão, não tens autoridade. Você pode ser líder, você pode estar na frente, você pode ser alguém importante. Se você não tem compaixão, você não tem autoridade para fazer aquilo. Você pode ser hábil, estrategista, performance, você pode ter tudo para fazer a coisa certa no lugar que Deus te colocou, mas sem compaixão, as suas palavras não terão lágrimas, suas ações não terão lágrimas, não terão sentimentos, não terão. Então escute, querido, falo isso com muito amor pela sua vida. Deus quer levantar você. Deus quer te levantar. E você não acreditou, mas eu vou repetir: Deus quer te levantar. E o que é que eu preciso? Com paixão. A gente sempre ouviu assim. Alguém já deve ter dito isso para você. Quando você crescer, você vai entender isso que eu estou dizendo. E Jesus diz ao contrário. Ele diz: se você não se tornar uma criança, você não vai entender o que eu estou dizendo.
Ou seja, se você não diminuir, não sair do salto, você não vai entender o que Jesus quer de você. Se preparem, porque os próximos anos vão fazer uma separação daquilo que é, daquilo que parece ser. Nós precisamos ter compaixão. Amém? Amém? Abra sua Bíblia comigo, eu vou encerrar por aqui, porque não vou, está cedo ainda, está cedo. Tá quase, tem uns minutos ainda. Abra comigo Ezequiel 41 e o versículo 22. Hey! Ezequiel está contando uma visão que ele está vendo. Ele está contando uma visão que ele está vendo do trono de Deus, da sala do trono. E ele disse: o altar de madeira era de 3 côvados de altura, e o seu comprimento de 2 côvados, e tinha as suas esquinas e os seus fundamentos, e as suas paredes eram de madeira. E me disse: esta é a mesa que está perante a face do... Então olha aqui para mim, o altar do Senhor é uma mesa. O altar do Senhor, o que é, pastor? É uma mesa. A ideia original do altar de Deus é o quê? Uma mesa. A mesa fala do quê? Comunhão, relacionamento. Nós queremos construir altares para Deus, mas não há maior altar do que uma mesa de relacionamento. Por isso que pessoas que se relacionam conseguem viver juntas e adorar a Deus. E onde você está num lugar onde um não fala mal do outro, uma pessoa não aponta o dedo para o outro, um carrega as fraquezas do outro, conduz as fraquezas e os guarda. Nós precisamos dessa mesa diante da face do Senhor. Amém? E aí você passa horas, eu passo. Não estou falando isso para você achar que eu sou de oração, não. Mas eu passo horas sozinho. Só que eu saio dali, eu tenho que me relacionar. O altar do Senhor é uma mesa. A ideia original do altar do Senhor é uma mesa. Abra comigo, Ezequiel 44, 15 e 17. Ezequiel 44, 15 e 17. De 15 a 17, diz assim: mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadoc, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, se chegarão a mim para me servirem, estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Jeová. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão a minha, para me servirem, e guardarão as minhas ordenanças. E será que quando entrarem pelas portas do átrio interior, se vestirão de vestiduras de linho, justiça, e não se porá lã sobre eles, quando servirem nas portas do átrio interior dentro da casa. O altar do Senhor é o que? Uma mesa. Aqui o Senhor está fazendo definição. Se você ler Ezequiel 44 inteiro, você vai entender o que eu vou tentar explicar em segundos. 2 tipos de sacerdote. Tinha os sacerdotes que não obedeciam a Deus, que não guardavam as ordenanças. O Senhor disse: eles me servirão, mas me servirão nas coisas. Eles não chegarão perante a minha face. Mas os filhos de Zadoc, daí o Senhor faz definição dos filhos de Zadoc, que foram fiéis na minha casa. Ou seja, que tiveram os meus sentimentos, que serviram como eu serviria. Representar a Deus, irmão, não é só trabalhar na igreja.
Representar a Deus é ter o mesmo sentimento. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomou a forma de servo, foi obediente até a morte, morte de cruz. Mas Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Haja em vós esse sentimento de se esvaziar, de mesmo sendo Deus, não tomar por usurpação ser igual. Os sacerdotes que se chegarão à mesa serão os filhos de Zadok. Então tem gente, irmão. Tá, e como é que eu sei quem é que pode e quem é que não pode? Quem tem compaixão, meu amigo. Não é quem faz tudo certinho, é quem tem compaixão pelo próximo, quem tem amor pelo próximo, quem tem misericórdia pelo próximo. O que é misericórdia? Misericórdia é colocar a miséria do outro na sua carne, no seu coração. Sabe, misericórdia, misericórdia é você pegar a miséria de alguém, é de alguém que está vivendo uma miséria de vida. Miséria não é só falta de algumas coisas, não. Tem uma vida miserável, tem rico que tem uma vida miserável. E você colocar a miséria dele dentro de você, ao ponto de você interceder em lágrimas por essa pessoa. Interceder em lágrimas. Você pode servir ela, você pode dar comida para ela, você pode dar uma cesta básica para ela, e isso não te custar nenhum sentimento. Você está me entendendo o que eu estou dizendo? Você pode dar porque você tem para dar. Você está ali para dar, mas você não tem sentimento por aquilo. Você não tem paixão por aquilo. Certamente aquilo você faz no piloto automático. Então alguém já disse isso, que os cristãos são mais culpados por não ter avivamento do que os pecadores por não se converterem. Cutuca alguém que está do seu lado e fala assim para ele: Deus faz, mas não fará o que é você que tem que fazer. Deus faz, Ele pode fazer, mas Ele não fará aquilo que é para você fazer. É o que você tem que fazer. Amém, irmãos? Se Ele está no meio do vale de ossos secos, por que Ele tem que levar um homem lá para profetizar? Porque Ele faz, mas Ele não vai falar aquilo que é o homem que tem que fazer. Quem tem que liberar palavras e dizer: ossos secos vivam, não é Deus, é você. Porque você é a extensão, você é uma carta viva, você é a extensão da palavra de vida. Amém, irmãos? Da uva amassada nasce o quê? O vinho. Da azeitona amassada nasce o quê? Azeite. Da rosa amassada nasce o quê? Perfume. E de um homem amassado nasce o quê? Nasce avivalistas, irmãos, intercessores, pregadores em lágrimas, adoradores. Então, enquanto você não for amassado, mas tem gente que não precisa ser amassado, não. Tem gente que Jesus disse: é só lavar o pé, tá bom. Mas tem gente que tem que tomar banho 3 vezes por dia. E não pode enxugar na mesma toalha, senão não sai a craca, irmão. Mas não sou eu que vou julgar isso, quem vai julgar é o Senhor. Será que a religião não está equivocada com a profecia que recebeu? Nós estamos em cima de poços. Você sabia que a primeira igreja evangélica pentecostal do estado de Santa Catarina foi aberta aqui em Itajaí? Você sabia disso? Nós estamos andando em cima de poços entulhados e estamos orando para Deus mandar uma chuva de avivamento. Você está andando em cima de poços entulhados, está orando para Deus: Deus manda avivamento, e Deus desentulha os poços da sua casa, desentulha os poços da sua cidade.
desentulhe os poços do seu bairro. Aleluia, entenda o que eu estou te dizendo. Deus quer te levantar, e já está com você. As nações te esperam. Meu Deus, as nações te esperam. Aleluia. Deus quer te dar ideias de grandes negócios, mas para que ter dinheiro? Para que ficar rico? Para que você quer ficar rico? Para deixar sua esposa e ficar com as menininhas? Para que você quer ficar rico? Deus tem um propósito. Será que Ele pode acreditar em você? Será que Ele pode te dar recurso, te dar fama? Será que Ele pode encher seu barco de peixe e depois olhar para você e dizer: deixa tudo e segue-me? Será que você tem coragem, depois de enriquecer, estar farto, e Deus diz: agora é só nós dois? Tem muito mais do que isso. Será que você tem coragem? Avivamento, irmãos. Aleluia. Tem um homem chamado Jonathan Edwards. Eu já tive o privilégio de pregar numa igreja que ele pregou nos Estados Unidos, em Connecticut. Estou falando bonito hoje, irmão. Aleluia. Cola em mim que tu passa de ano. Sabe como é que ele era conhecido? O teólogo do avivamento. E ele escreveu 70 resoluções para a sua vida. E ele dizia: eu devo lembrar-me de ler essas resoluções pelo menos uma vez por semana. Eu tenho essas resoluções no meu caderno. 70 resoluções ele escreveu para ele. Ele foi o primeiro homem a dizer aquela frase que a gente usa aqui no Academy: luz na mente, fogo no coração. Luz na mente, fogo no coração. Justamente por quê? Por ser o teólogo do avivamento. Mas sabe de uma coisa? Ele nunca foi tentado a acender o seu próprio fogo. Não seja tentado a acender o seu próprio fogo, a construir a sua vida em cima daquilo que você acha, querido. Talvez aquilo que você acha esteja equivocado. O mover de Deus não é imposto, o mover de Deus é perseguido. Nós estamos peregrinando na terra como uma igreja peregrina, mas nós não somos andarilho. Nós somos peregrinos, nós sabemos de onde viemos e para onde vamos. Aleluia. Alguns de nós parecem estar no relento, mas não estamos. Nós somos peregrinos, mas não somos andarilhos. Amém? Nós não estamos perdidos, nós não estamos fugindo de alguém, nós estamos perseguindo alguém. Perseguindo Jesus. E eu preciso crescer. E sabe quando você crescer, sabe o que vai acontecer? Nem todo mundo vai gostar disso. Porque tem gente que suporta ver você comer pão torrado, mas não suporta ver você comer picanha. Mas se você fizer a coisa certa, você vai crescer. E você vai prosperar. E Deus vai te deixar grande na terra. E um monte de gente vai ter que morder o queixo. Mas não é para você ficar bobão. Não é dizer: ó, agora eu sou vice-deus aqui. Não. Deus tem um propósito para aquilo que Ele está te dando. Deus tem um propósito até para a doença, Fabinho. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Deus tem um propósito para a necessidade. Deus tem um propósito para a saudade. Deus tem um propósito para a tristeza. Porque até a tristeza, ela salta de alegria diante do seu poder, da sua glória. Eu preciso achar um propósito. Depois não importa mais o sentimento. Se eu achar um propósito, tem dia que eu vou estar alegre e eu vou rir, tem dia que eu vou estar triste, eu vou chorar, tem dia que eu vou estar com saudade, eu vou sentir falta. O dia que eu tiver dinheiro, eu vou comer na beira-rio. Quando eu não tiver, eu como o cachorro quente da tia. Quem lembra? É nós. A tia vendia fiado para nós.
Você vai crescer, Deus vai te fazer grande. E nem todos vão gostar disso. Amém? 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 Mas quando você estiver grandão, não é para você dizer que me viu passar na prova e não me ajudou, se lascou. Não, é para você ficar lá no alto e dizer, sobe aqui, tem lugar para você também. Vem cá, eu vou te ajudar a crescer. Eu vou te ajudar a crescer. Se você chegou primeiro no topo, se você chegou primeiro no cume do monte, você tem que ajudar os outros a subirem também. A não ser que eles não queiram. Mas se você cresceu, você tem a obrigação de levá-los consigo. Por quê, pastor? Porque isso é evangelho, irmão. Isso é evangelho de alguém que desceu nas trevas, morreu, foi sepultado, ressuscitou e disse, eu vou preparar lugar. E quando eu estiver pronto, eu vou vir aqui e vou pegar vocês. E vou levar vocês junto comigo. Ninguém vai ficar para trás. Diga para alguém que está do seu lado. Ele deseja que ninguém fique para trás. Ele deseja que ninguém fique para trás. Cresceu, reparte. Cresceu, divide. Cresceu, multiplica. Cresceu, estende a mão. Você não tem o direito de comer sozinho. Na multiplicação dos pães tinha 5.000 para comer, 12 para servir e um só para ofertar. Mas a necessidade da maioria se serviu da fé daquele menino, de um menino. A necessidade da maioria sempre se serve da fé da minoria. Aleluia. Aí você me pergunta, eu vou terminar agora, é de verdade. Por que avivamento está num lugar e não tem no outro? Por que tem num lugar e não tem no outro? Porque avivamento não está em lugar, está em alguém. Avivamento anda com quem anda em compaixão, em quebrantamento. Para quem anda em generosidade. Não está no lugar. Vamos lá, porque lá tem avivamento. Avivamento não está em lugar, está em alguém. Aleluia. Aleluia. E quando esse alguém chega, avivamento chegou. E por isso nós precisamos de alguém que carregue isso. Ei, alguém está me entendendo aqui? Eu vou deixar o resto para a semana que vem. Ai, aleluia. Sabe o que Jesus disse para encerrar? Ele disse assim, Pai, a glória que tu me deste, eu dei a eles. Pai, a glória que tu me deste, eu não tenho muito não, eu tenho um pouquinho, mas a glória que o Senhor me deu, eu quero ir repartir com você. E se você quiser, sai correndo do seu lugar, vem aqui para frente. Eu não tenho muito para te dar não, mas eu tenho alguma coisa que Deus me deu. E eu quero poder orar por você e você carregar isso também. E se você quiser, hoje é a sua noite. Oh, aleluia. 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 O que acabou com os avivamentos do mundo não foi os exageros. Não foi. Até porque ele disse, deixe vir as minhas crianças. Não foi os exageros, sempre foi os controles dos homens, que querem controlar a vida das outras pessoas. Deus disse para Adão, domine sobre as aves do céu. Ele disse, domine sobre o céu. Domine sobre os peixes do mar, domine sobre as águas. Domine sobre os animais da terra, domine sobre a terra. Deus deu para Adão 3 ambientes de domínio: céu, terra e água. Por isso que os homens construíram máquinas para andar nesses lugares, na terra, no céu e no mar. Mas Deus nunca disse para um homem, domine sobre outro homem, controle a vida de outro homem. Essa nunca foi a narrativa de Deus. Então, avivamento é isso, irmãos. Isso é avivamento. E eles não pararam. Eles não pararam porque lhe faltou, foi, exagero, para quê? Para que essa montanha de gente caindo? Para que dentro de ouro? Para que pó de ouro? Eu não sei para que, mas Deus dá. E eu não vou ficar discutindo para que serve. Deus não faz nada sem propósito. Deus faz sim, irmãos. Até o homem mau Ele faz, para o dia mau.
Então deixa eu te falar uma coisa. Não tente entender tudo que Deus faz. Só desfruta. Só desfruta. Então nunca foi os exageros. E nós fazia aqui o corredor de milagre, caía demônio para um lado, gente dá unção para o outro. A gente fazia, depende de gente ungida. Ungia com óleo, né? Um dia nós botamos até água óleo dentro da água, a pessoa bebeu. Tremendo, exagero. Eu vejo às vezes gente exagerada. Para que isso tudo? Deixa o menino rodar, irmão. É melhor lidar com exageros. Eu prefiro trabalhar com gente que eu tenho que dizer, cara, calma, cara, vai devagar, do que aquele que eu tenho que tirar da cama para empurrar para a rua. Vai trabalhar, vagabundo. Eu prefiro trabalhar com um cara que eu tenho que parar ele, porque ele está tão exagerado, tão... Esse eu prefiro, do que aquele cara que eu tenho que dizer, vamos, irmão. Mas eu não acredito, irmão. Eu prefiro os exageros. E eu espero que os exagerados, sabe aqueles irmãos exagerados que não esperava nem Jesus derrubar, ele se jogava. Eu gosto desses caras, mano. E eu estou a fim de viver isso de novo. Eu quero isso de novo. Aqueles caras que gritavam, oravam em línguas de bicicleta. Shei, caramandaraia. Os irmãos que rodopiavam, caíam em cima de gente, quebrava a cadeira. Oh, meu Deus. Hoje nós não temos nem espaço para chamar eles para frente. Não, irmão, exagera, irmão, bebe tudo. Ó, o boteco do Joel está sempre aberto. E ele derramará do seu espírito sobre toda a carne. Bebe mesmo, irmão. Bebe bastante. Seja alguém exagerado. Bebe água até se afogar, meu irmão. Seja exagerado, meu irmão. Vai buscar Deus. Jejue até você não aguentar. Oferte até te chamarem de louco. Isso, faça isso. Faça a sua voz ser ouvida nas praças, nas ruas. Eu tenho saudade, sabe? O sistema controlou as pessoas. O mundo cibernético deixou todo mundo muito quadradinho. Tem que fazer tudo arrumadinho, bonitinho. O mundo cibernético. Sabe quando eu comecei a botar os cultos aqui? Eu botava os cultos ao vivo em 2011. Nós somos a primeira igreja do sul do Brasil a transmitir culto ao vivo. 2011, nós botávamos culto ao vivo. O pessoal da mídia me chamou e disse, não adianta, culto ao vivo ninguém assiste. Quer? O meu vai assistir. Por quê? Porque Jesus mandou botar. Não, mas eles não assistem. Vídeo de 2 horas, ninguém para ouvir uma pregação de 2 horas. Não para se não tiver nada o que dizer. Não para se não tiver queimando. Se tiver queimando, o mundo para, o Brasil para, todo mundo para ouvir alguém que está queimando. Não, esse negócio de ficar cantando uma música só, é muito tempo. Isso como é que é? Mantra? Não, é para cantar mais para quê? Você só precisa cantar para Ele, uma só basta. Tu és glorioso, tu és lindo, tu és maravilhoso, para que mais? É que nós aprendemos a cantar para nós. Hoje a minha bênção vai ter que chegar. Hoje a minha vitória vai ter que sair. E aí quando nós não cantamos para nós, a nossa alma repudia. Mas que voltem as mantras. Que voltem aquela de uma música só, Charles. Que volte um acorde só. Que volte as crianças gritando. Que nem sabe orar em línguas, elas veem um grande orar e ora igual. Eu vejo crianças às vezes aqui, elas ficam olhando os grandes orar em línguas, elas começam a está imitando, deixa o menino rodar. Eu sonho com esse avivamento, irmãos, que não enriquece só um, que não prospera uma denominação só, que não toca só um bairro, que não enche só cadeira. Eu oro para um avivamento genuíno, onde Cristo é a única mensagem, o Espírito Santo é o único condutor, a Bíblia é a única palavra e Deus é o único alvo. Eu oro por isso, irmãos. Está chegando, se prepare.
Irmão, vai atrás de vasilha vazia, porque o azeite vai chegar. Eu vou te falar, vai atrás de vasilha vazia. Uma vez, eu ainda assim, eu estava esperando Samuel. Uma só canção eu te darei. Uma só Com essa oração, eu te darei. Uma só canção eu te darei. Uma só canção, uma só canção. Levante a mão e seja cheio da sua presença, seja cheio da sua glória, seja cheio da sua vida. Ei, receba a glória de Deus na sua vida. Receba a glória de Deus na sua vida. Eu cantarei um novo cântico. Eu cantarei. Deixa fluir, Charles. Deixa fluir. Receba um novo tempo na sua vida, na sua casa. Receba. Vai fazer o que Deus está mandando. Vai fazer o que Deus está chamando você e a sua casa para fazer. Vai fazer o que Deus está mandando. Isso, não tenha medo. Pode fazer. Pode fazer. Deus vai fazer com você. Levante a mão e receba. Receba. Alguém me ajude a adorá-lo. Me dá microfone. Me dá microfone. Alguém ajude a adorar. Isso, menina, é só um acorde, é só uma dança, é só um movimento. Oh, alguém adore o Senhor aqui, alguém adore o Senhor. Receba, 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 receba. Receba, garoto. Vai para as ruas mesmo. Vai para as ruas mesmo. Receba, receba. Receba, meninos. Recebam, meninas. Recebam de Deus das suas vidas. Ei, tem muito mais, tem muito mais. Mergulhe, mergulhe. Não tenha medo, mergulhe, pule. Pule nesse rio. Pule nesse rio, pule nesse rio. Ele alamanda la labarabaxere, alamanda la labaralabaxô. Construa a sua casa sobre a rocha. Firme a sua casa sobre a rocha. Firme a sua casa sobre a rocha. O vento vai bater, a chuva vai aumentar. Cara, os rios vão transbordar, mas a sua casa não vai balançar. Ei, o dia mal vai só mostrar que você está bem. O dia mal só vai mostrar que você está bem. Os problemas do Brasil só vai mostrar que você está bem. Porque você pertence a uma nação. Amém? O seu reino não é deste mundo. Ei, o seu reino não é daqui, cara. O seu reino não é desse mundo. Isso, entre, não tenha medo. Raca soria la mandara laba sora la mandara la sora la baraba sora la mandara. Ei, ei, Jesus. Para
Para sempre. Para sempre eu te quero. Te amo, eu te quero para sempre. Solte, solte. Eu vou gastar os meus dias. Feche os olhos, não, você não tem nada para ver aqui. Eu vou gastar. Entre aí dentro, entre aí dentro. Entre aí dentro. Eu vou gastar Os meus dias. a sua escolha sem Ele escolha. ela mandará isso. Ore com alguém que está perto de você. Ministre com alguém que está perto. Ministre com alguém que está perto de você. Ministra. A Sua escolha, sem escolha, ela me deixou. Ministra com quem está perto de você. Ele alabará, labaxará, lalabará, chora, lalamandará, labarabará, sora, lalabacala, lalabaxoria, lalalamanda, xeria, lamandará, deixou sem Essa é uma casa de avivamento, Guilherme. Sua casa é uma casa de avivamento, Guilherme. Levante suas mãos bem alto, por favor. Receba esse toque do Espírito Santo na sua vida, no seu ministério, nas suas empresas, no seu casamento, nos seus negócios, no seu serviço, no seu trabalho, na sua dor, na sua enfermidade. Ela não é sua. Receba um toque do Espírito Santo agora, agora, agora. Receba, receba, receba um toque do Espírito Santo. apenas um toque. Receba um toque do Espírito Santo. Tudo pode mudar. Um toque, um toque, um toque. Um toque. Um toque do Espírito Santo. Receba. Pode mudar. Eu creio. Eu creio. Receba, receba, receba. Jesus está te curando, está te libertando, está te trazendo para fora. Jesus está reposicionando você. Ele está reposicionando você. Ele está te reposicionando. Só um toque, Jesus. Receba, 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 receba. Só um toque, 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 só um toque. Só um toque. pode mudar. Apenas um toque. A tristeza se vai. A doença se vai. Toda dor se vai. Apenas um toque seu. Apenas um toque seu. Sim, 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 sim. Receba fogo, 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 fogo.
Che. Eu adoro, pois eu sei que existe Eu adoro, pois eu sei que existe cura. Eu adoro, pois eu sei que algo novo o Senhor irá fazer. Eu adoro, pois eu sei. Eu adoro, pois eu sei. Senhor, nós levantamos as mãos e oramos pela Josi agora que está indo para o hospital. Nós oramos para aquele tumor que está sobre a sua cabeça seja destruído pelo poder do Espírito da verdade, do Espírito do Deus vivo. Câncer, nós te amaldiçoamos e ordenamos que você deixe a sua cabeça agora, deixe a cabeça da Josi e todo o seu corpo seja transformado e curado agora. Que haja uma intervenção divina sobrenatural, em nome de Jesus. Apenas um toque e a enfermidade vai embora. Apenas um toque e a culpa vai embora. Apenas um toque. É isso que essa geração precisa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz que excede a todo entendimento. Por favor, queime aonde você estiver. Escape
of dreams.